nós temos que fazer, como se fez ao longo do tempo, uma distinção entre a forma, quer dizer, a chamada Constituição formal, aquilo que está escrito no texto constitucional, e a Constituição real, ou seja, aquilo que acontece no cotidiano. Qual o impacto da digitalização no ambiente político e econômico do país? A democracia está sob ameaça? Boa noite a todos. Gostaria de agradecer a presença de vocês nesse painel e é uma honra realizar a mediação dele aqui hoje. Para abordar esse assunto, convidamos para estar conosco o senhor presidente Michel Temer. A primeira observação que faço é que, na verdade, a evolução tecnológica alcançou níveis extraordinários. A comunicação hoje ficou extremamente fácil. Vocês vejam que, ao invés de eu precisar estar aí no Rio Grande do Sul, teria muito prazer nessa ida ao Rio Grande do Sul, mas nós estamos falando aqui à distância. E, seguramente, muitas pessoas estão nos acompanhando. De igual maneira, vocês não precisaram vir aqui a São Paulo. Só para dar um exemplo trivial da grande evolução tecnológica que, nos últimos tempos, se produziu. E, evidentemente, ouvi ambos falarem, ou em outro momento, alguém falando das fake news, daqueles, digamos assim, tormentos que muitas vezes ocorrem por via da internet, né? Porque, na verdade, você muitas vezes não precisa identificar-se na internet e, portanto, sente-se muito à vontade para dizer, às vezes, as maiores barbaridades. Mas, de qualquer maneira, a pergunta que vem é a seguinte: será que isto modifica radicalmente a sociedade? Quais, e no particular, a sociedade estatal, né? Quais os mecanismos que nós temos para garantir, digamos, a integridade das decisões, não só governamentais, mas até das relações privadas entre as pessoas? O grande problema nos dias atuais é saber o seguinte: nós temos, na verdade, cumprido a Constituição Federal, ou nós temos que fazer, como se fez ao longo do tempo, uma distinção entre a forma, quer dizer, a chamada Constituição formal, aquilo que está escrito no texto constitucional, e a Constituição real, ou seja, aquilo que acontece no cotidiano. E muitos se recordam que nós saímos de um sistema extremamente centralizador e autoritário, não é? E queríamos a recuperação muito vibrante da democracia no país, num sistema efetivamente participativo, né? E veja que o primeiro sintoma deste desejo foi que, logo no artigo 1º, nós dissemos o seguinte: olha aqui, o Brasil é um Estado democrático de direito. E aqui eu digo que, na ciência política, a expressão Estado democrático ou Estado de direito tem uma certa equivalência. Mas nós ansiávamos tanto pela recuperação democrática do país que rotulamos logo com este sinônimo, né? Praticamente sinônimo, né? Um Estado democrático de direito. E, a partir daí, nós vamos verificar que a Constituição foi construída com uma harmonia extraordinária. Vocês vejam a adoção, por exemplo, do sistema da separação de poderes, não é? O que é que a Constituição diz a respeito disso? E aqui vou dizer uma trivialidade: que os poderes são independentes entre si, mas devem harmonizar a sua atividade. E harmonizar a sua atividade significa trabalhar conjuntamente entre os órgãos do poder, não é? Então, os chamados representantes são o presidente da República, os deputados, senadores, governadores, membros do Supremo Tribunal Federal, do Judiciário, são todas autoridades constituídas, não são autoridades originárias. A única autoridade primária é o povo. Está dito na Constituição quem tem poder, né? E veja, as autoridades constituídas são constituídas pela vontade do povo. Portanto, volto a dizer, são autoridades secundárias, subsidiárias, e não autoridades primárias. E, sendo autoridades secundárias, tem que obedecer rigorosamente o que diz o texto constitucional, não é? Até a regra no direito é mais ou menos a seguinte: a autoridade pública, né, a autoridade constituída, só pode fazer aquilo que está previsto na ordem jurídica. Eu digo isto porque, na minha vida pública, ao longo de mais de 35 anos, né, eu verifiquei que muitas autoridades constituídas
imaginavam que lá chegaram trazidos por uma centelha divina, né? Se esquecem, naturalmente, dos compromissos daqueles que os elegeram, que os escolheram para cumprir uma missão governativa da mais variada espécie, seja executiva, seja legislativa ou seja judiciária. E, aliás, neste ponto, eu quero dizer que, porque claro que surge, pelo menos na minha cabeça, né, a ideia é como é que se exerce o poder, né? E o poder se exerce de duas maneiras, ou organicamente, por meio do legislativo, executivo e judiciário, ou espacialmente ou territorialmente, por meio da União, estados, municípios e Distrito Federal. São estas figuras, né, no plano orgânico e no plano territorial, que exercitam o poder em nome do povo por meio de autoridades constituídas. Liberdade de manifestação, liberdade de expressão, são liberdades constitucionalmente estabelecidas, não é? E eu quero aqui dizer que nós temos um capítulo dos direitos individuais que é um dos mais longos do mundo. Quem pega o artigo 5º da Constituição, lá verifica 78 incisos declaratórios dos direitos individuais, que, ademais disso, não são exaustivos. Eles são exemplificativos, porque logo no parágrafo 2º do mesmo artigo 5º, está dito que o elenco ali previsto não exclui a invocação de outros derivados da interpretação da Constituição ou dos tratados internacionais de que o Brasil faça parte. Portanto, vejam como, neste tópico, eu posso dizer que o país adotou e a Constituinte foi muito sábia em amalgamar, não é? Misturar os princípios liberais com os princípios sociais. Esse elenco dos direitos individuais é tipicamente liberalismo, não é? De igual maneira, a preservação, o incentivo à iniciativa privada, o direito à propriedade, embora subordinada à sua função social, são princípios liberais. Mas, ao mesmo tempo, a Constituição estabeleceu, e daí a sua sabedoria, os direitos sociais na própria Constituição. Por exemplo, vocês abrem a Constituição e lá verificam um capítulo chamado dos direitos sociais. E lá estão os direitos até dos trabalhadores, não é? 13º, férias, licença maternidade, etc. Tudo previsto no texto constitucional, não é? Além do que, toda a dinâmica constitucional envolve a ideia da igualdade entre as pessoas. Bom ponto, né? A gente tem aqui várias perguntas aparecendo no chat e a gente quer, enfim, interagir um pouquinho com o senhor, com o nosso público. A primeira pergunta é: a participação social pelas redes tem instigado novas perspectivas jurídicas no âmbito da liberdade de expressão? O espaço digital é mais facilmente fiscalizado do que um grito em praça pública, embora ambos possam ter 140 caracteres. Em geral, se diz que as redes sociais expandiram nossa voz, mas será mesmo que a nossa liberdade de expressão realmente se ampliou? Eu acho que as redes sociais têm, se me permite, uma coisa boa e uma coisa ruim. A coisa ruim é que, digamos, em face do anonimato, né, permite que muitas vezes a pessoa crie os maiores problemas via internet. Por exemplo, notícia falsa, ela pega com uma velocidade extraordinária. Eu vejo notícias falsas que os órgãos oficiais logo vêm a público para dizer: olha, é falso isso daí, não leve em conta isso. Só tem matéria de vacina. Há pouco tempo eu vi aqui em São Paulo uma notícia de vacinação para os idosos, né? Aqueles que têm 67, 69 anos, tal data, 65 a 67, outra data. Era falso, era mentiroso. Não é? O governo logo teve que vir a público para dizer: ele tem esse lado negativo. Mas, por outro lado, tem a possibilidade da participação. Eu acho que dá uma participação estupenda às pessoas, né? As pessoas podem se manifestar pela via digital para fazer críticas, observações, e eu mesmo confesso muitas vezes, como presidente da Câmara dos Deputados, como presidente da República mesmo, eu não acompanhava pessoalmente, mas o meu pessoal cuidava disso, trazia as notícias do que os internautas diziam, e eu levava aquilo em conta, ora para repudiar, mas ora até para acolher, né? É raro ouvir sobre as decisões do Supremo de países desenvolvidos intervindo em redes sociais. O senhor acredita estar havendo algum tipo de seletividade ou excesso de decisões aqui no Brasil? Eu, pessoalmente, pelo menos na minha experiência pública, o que verifico é o seguinte: primeiro, você sabe que a jurisdição é inerte. O juiz
membro do Judiciário, ele não toma decisões por conta própria, ele é sempre provocado. A provocação, quem leva são os autores das suas angústias de natureza jurídica. Então, vamos dizer, no plano político, por exemplo, eu me recordo, às vezes que fui presidente da Câmara, que quem provocava a jurisdição do Supremo Tribunal Federal eram os deputados, senadores, partidos políticos, né, lideranças, que levavam suas questões para o Supremo. E o Supremo tem duas maneiras de dar a sua solução. Ou fazendo uma interpretação literal, ou seja, quando a letra da Constituição é muito clara, não há o que interpretar, não é? Ou então fazendo uma interpretação sistêmica do texto constitucional. Quer dizer, o julgador examina todo o sistema e decide. Eu dou dois casos, dois exemplos muito concretos. Um deles é o da fidelidade partidária, que foi fruto de uma construção sistêmica do texto constitucional, decretada pelo Supremo, não é? Outra foi do aborto, do feto anencefálico, não é? Também foi uma construção jurisprudencial derivada dessa interpretação sistêmica. Então, eu não concordo muito com essa história de que há um ativismo judicial prejudicial ao nosso sistema, né? Eu acho que, pode perceber, se ninguém levar a questão ao judiciário, o judiciário não vai decidir por conta própria. A provocação é que faz a decisão judicial. A era digital permite o acesso à informação em tempo real. Permite-nos cruzar as informações em alta velocidade. Ao mesmo tempo, abre espaço para a disseminação de falsas informações. Nesse ambiente digital dicotômico, o senhor acha que ele pode facilitar ou dificultar relações promíscuas entre agentes públicos e empresas mal intencionadas? Olha, eu acho que ela pode causar tanto um efeito como outro, né? De fora a parte, a facilidade da comunicação e até da divulgação de alguns fatos saudáveis para a sociedade brasileira, né? Ela pode criar problemas, não é? Isso de acordo com o conteúdo da pergunta. Ela pode ser usada de uma maneira que seja prejudicial até a negociações entre empresas, negociações entre pessoas, eu não tenho dúvida. E isso só reforça aquilo que penso que seja a tese dos senhores, né, senhora, né? E o que nós estamos dizendo, que ela tem um lado positivo e um lado negativo. Lamentavelmente, no presente momento, o lado negativo é muito saliente, porque o lado negativo, ele acaba, na verdade, agredindo as instituições. Então, você veja, o Supremo Tribunal Federal, uma coisa importantíssima, no instante em que, via internet, se agride a todo momento o Supremo Tribunal Federal, você está causando mal ao país. De igual maneira, o fenômeno da separação de poderes, presente o Poder Legislativo, é fundamental. Toda vez que você há uma agressão ao Poder Legislativo, você cria um mal-estar para a sociedade. E vocês sabem que isso tem sido com uma frequência extraordinária, né? Isso não é útil para o país. Com toda franqueza, eu confesso a vocês, eu não tenho como solucionar isso no presente momento. Acho que aos poucos, né, este avanço tecnológico, que também é interessante quando você leu lá o 1984, né? George Orwell, né? George Orwell, né? Nós nunca imaginamos que nós pudéssemos chegar a esse ponto. Nós avançamos além desse ponto. Hoje a vida das pessoas é inteiramente controlada. Você veja, você entra num prédio, está lá a câmera focalizando você e tudo sendo arquivado. Certo, é seguramente o que nós estamos fazendo aqui está sendo igualmente arquivado. Você encontra na internet coisas lá do passado mais distante, né? Então, a sua vida é fiscalizada. Sendo certo ainda que o avanço digital, agora que vem aí o 5G vai permitir que as ruas sejam fiscalizadas e fiscalizadas que são arquivados as suas imagens. Então, se isto vai ser bom, não vai ser bom, eu confesso, se você tomar, eu fui secretário da Segurança 2 vezes aqui em São Paulo, se você tomar o fenômeno de segurança, é claro que a fiscalização digital por câmeras nas ruas é importante, porque você acaba localizando eventuais crimes por força dessa tecnologia. Mas eu confesso que também a sua liberdade individual, a sua intimidade, fica muitas vezes devassada, né? Chegará o dia em que, tal como ocorreu com o grande irmão, né, que cada cômodo de cada casa poderá ter uma câmera, né, que vai transmitir imagens para uma central geral, não é?
que é o que está previsto no Grande Irmão, né? Isto é mau. Então, eu acho que, embora a tecnologia seja um avanço extraordinário, peço licença para repetir, tem fatos positivos, mas fatos extremamente negativos, né? Senhor presidente, muito obrigada. Gostaria de agradecer também a todos que interagiram nesse painel ali no chat.